Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, mais uma vez, pela graça de Deus, juntas para estar ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que aumenta e fortifica a nossa fé. Mas hoje, a palavra que Deus tem para mim e para você está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardarás o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por esse momento junto para ouvir a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir ministrar em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa revelar em nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fala conosco, Pai. Transforma o nosso coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne. Que a Tua palavra possa vir dar fruto em nossos corações na estação correta. Que Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Pai, usa-me. O vaso é pequeno, é de barro, mas é Teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preciosos, hoje o tema da nossa mensagem é: não se desespere diante das preocupações. Todas nós enfrentamos momentos de dificuldade e preocupações. A ansiedade, ela tenta roubar a nossa fé e tirar os nossos olhos de Deus. As preocupações às vezes são tantas que nós ficamos desesperadas diante de tanto problema na nossa frente. Mas Jesus nos ensina aqui que nós não devemos andar por coisas ansiosas alguma nessa terra, nessa vida. Porque o nosso Pai Celestial, Ele conhece cada necessidade nossa e Ele cuida de nós. Então não é preciso que nós ficamos ansiosos. A palavra do Senhor nos diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Os nossos pedidos é conhecido diante de Deus por meio de orações e súplicas. Nós não precisamos ficar ansiosos. Nós devemos orar, suplicar e entregar e confiar em Deus, para que a paz dele possa nos dar todo o entendimento. Precisamos reconhecer que Deus está no controle. Nós precisamos reconhecer que nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos reconhecer que nós não precisamos carregar todas essas preocupações sozinhas. Todo o peso das preocupações nós não precisamos carregar, porque o nosso Pai está conosco, lado a lado. E Ele quer dividir o fardo que nós carregamos com Ele. Ele quer carregar esse fardo para nós. Então nós não precisamos andar preocupados, ansiosos, porque Deus está no controle. Nada foge do controle da mão de Deus. Mesmo que às vezes tudo está desorganizado, tudo está pesado demais, as circunstâncias estão nos falando que não tem mais jeito, mas para o Senhor nada é impossível. Nós não precisamos se desesperar diante das circunstâncias, dos nossos problemas, porque maior que é o problema nosso, nada é maior do que o nosso Deus. Não tem problema, não tem nada que seja maior do que o nosso Deus. Por isso nós precisamos entregar a Ele os nossos problemas, confiar nele, no tempo dele. Todos nós temos preocupações, mas não estamos sozinhos. Podemos compartilhar com Jesus. Ele está ali para nos dar direção, para nos ajudar a carregar esse peso, essas preocupações que tiram nosso sono, que roubam a nossa paz, que traz angústia, aflição para o nosso coração, para a nossa alma. Tem dias que nós estamos tão preocupados que a nossa alma está aflita. Nós deitamos para descansar, mas nós não conseguimos descansar, porque a nossa cabeça não para, mas porque nós não confiamos. A nossa fé não está
ligada no autor e consumador da nossa fé. Porque se há preocupação, se há ansiedade, é porque falta a presença de Deus. É porque falta confiança. Nós oramos e entregamos na mão dele, mas nós não descansamos. E o Senhor nos disse para nós não ficar ansiosos. Nós podemos descansar em Deus. Às vezes, nós que somos mães estamos preocupados com o nosso filho, com a nossa filha. Às vezes com o nosso esposo, ou com um problema na família, ou com uma preocupação na nossa vida financeira. Todas nós temos um problema. Às vezes no trabalho, todas nós temos problemas. Todas nós temos preocupações. Várias coisas que traz preocupações para dentro do nosso coração. As preocupações, ela faz parte da vida. Mas sabe qual é o erro? Aonde está o erro? O erro é quando nós confiamos em nós mesmos, para que podemos resolver esses problemas, essas preocupações. É aí que está o grande erro nosso, de confiar em nós mesmos, de ficar buscando soluções para nós, para nossa visão humana, porque às vezes a visão humana não tem solução, não tem como mais resolver. Às vezes nós não achamos mais saída e nós ficamos o tempo todo querendo resolver. Porque nós estamos confiando em nós, desde de confiar em quem? Em Deus. Porque Ele sim sabe todos os nossos problemas. Ele sim tem soluções mais viáveis do que para nós mesmos. Ele sim pode fazer o impossível acontecer. Por isso, nós não podemos confiar em nós mesmos. Porque quando estamos focados em nós, na nossa capacidade, nós ficamos desassossegados, nós ficamos inquietas, nós ficamos ansiosas, porque nós não podemos ser a nossa verdadeira confiança. Nós não temos essa capacidade. A nossa verdadeira confiança precisa estar em Deus. Ele sim é capaz de fazer o possível, o impossível acontecer na nossa vida. Ele sim tem soluções aonde eu e você não temos. Por isso nós devemos confiar. Porque a preocupação é fruto da falta de confiança em Deus. E na palavra do Senhor nos diz: se os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardarás o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque quando nós confiamos totalmente em Deus, nós temos essa paz aqui, que ultrapassa todo entendimento. Às vezes, nós estamos diante de tanto problema, mas nós sentimos uma paz. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que a presença dEle está sobre nós. E que Ele está cuidando desse problema. Mas quando nós não estamos confiando de verdade, nós não temos paz. Nós estamos desinquietas, ansiosas, preocupadas, sem dormir. Porque nós não estamos confiando completamente em Deus. E às vezes nós nos pegamos deitadas, pensando demais, tentando resolver essa situação. Tentando achar uma saída. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui: entregai o Senhor com súplicas e oração. Não perca tempo. Não fica ansiosa. Vai para o Senhor. Fala, despeja o seu coração para o Pai. Porque o inimigo, ele usa as preocupações como uma ferramenta para roubar a nossa paz e a nossa fé, para nos desconectar de Deus. Porque se estamos tão ansiosa, tão acelerada, nós não estamos conectadas com o Senhor. Porque quando estamos conectadas com o Pai, nós sentimos paz, nós sentimos confiança, nós temos a certeza que Ele está no controle.
Por isso nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Em Provérbios 3, 5 e 6 nos diz: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A palavra do Senhor está nos dizendo para nós confiar de todo o nosso coração no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Às vezes o Senhor está nos dando a direção, mas nós não queremos seguir a direção de Deus. Nós queremos seguir a nossa direção, o nosso entendimento, o nosso saber. E nós esquecemos que o Senhor é aquele que vê além. Ele enxerga bem mais aonde nós não enxergamos, ainda aonde nós não vimos. Por isso que às vezes o Senhor nos desvia, nos tira do caminho. Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E é por isso que o Senhor às vezes fecha a porta. Que o Senhor tira pessoas das nossas vidas. Por isso que o Senhor às vezes nos leva em direção que nós não entendemos. Mas a palavra do Senhor nos diz: confiai no Senhor de todo o seu coração. E não no teu próprio entendimento. Quem somos nós diante da sabedoria de Deus? Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos confiar na vontade dele sobre a nossa vida. Às vezes estamos passando por dificuldade. Às vezes é o Senhor testando a nossa fé. Aonde está a nossa confiança? No nosso entendimento, na nossa força do nosso braço ou nele? Aonde está a sua confiança? O que hoje está roubando a sua paz? Que não te deixa dormir? Que a ansiedade está ultrapassando? Que essa alma está aflita? Coloque os teus problemas diante do Senhor. Coloque as suas preocupações diante do Pai. Você tem um Pai que cuida de você. Você não está sozinha, você não caminha sozinha. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Mesmo diante de qualquer situação, entrega para o Senhor. Reconheça que você precisa dele e que ele está no controle. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Que você tem dias que não dorme, que está ansiosa, preocupada, não consegue confiar. Está o tempo todo duvidando, será que ele vai fazer? Deus conhece as suas necessidades antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você apresentar para Ele as suas orações. O Senhor já sabe o que está no seu coração. Ele já sabe do que você precisa. Nada passa despercebido diante da mão de Deus, dos olhos dEle. Nossas preocupações não movem a mão de Deus sobre a nossa vida, mas as nossas orações e a nossa fé, sim, é isso que move o coração de Deus. A nossa entrega a Ele. Entrega para o Senhor. O Senhor não resiste um coração aquebrantado diante dEle. É a palavra dEle que nos diz. Aquebranta o seu coração para o Senhor. Entrega para Ele o que está te afligindo. Descansa no colo do Pai. Em vez de você ficar falando do seu problema, de você ficar murmurando, falando tanto sobre esse problema que você está passando, sobre essas preocupações, sobre essas circunstâncias que hoje você está vivendo. Fala para Deus, mas fala em oração. Clama para Ele. Entrega para Ele. Coloca na mão dEle, mas deixa lá nas mãos dEle. Não tenta pegar de volta. Porque no tempo certo, Deus vai fazer acontecer. No tempo certo, Deus lhe dará a resposta. Confie no tempo de Deus. É claro, se dependesse de nós resolveria tudo agora.
da noite para o dia. Porque às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Nós queremos que tudo se resolva agora, da noite para o dia. Nós queremos ajoelhar ali agora, pedir a Deus e quando nós levantar a oração já está tudo resolvido. Mas existe problema, existe dificuldade do nosso dia a dia, da nossa vida, que não se resolve do dia para a noite. Precisa de tempo. E Deus sabe quando é o tempo certo para estar resolvendo. Mas é preciso que você entrega nas mãos do Senhor e confia no tempo de Deus. Na palavra do Senhor, em Eclesiástico 3:1 nos diz: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. A palavra do Senhor está nos dizendo que há um tempo para tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida tem um propósito. E tudo tem um tempo. Às vezes é um filho que está passando por um momento difícil. Entrega para o Senhor o seu filho. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai libertar. O Senhor vai trabalhar na vida dele. Enquanto você não vê mudança aos seus olhos, continue orando. Continue buscando. Continue entregando para o Senhor. Continue confiando. Continue crendo que o Senhor está no controle e que Ele está cuidando, mesmo que você não veja. Assim como o esposo, não perca a esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Continue entregando a vida do seu marido para Deus. Continue orando. Continue clamando e suplicando, pedindo a libertação, a cura. Aquilo que ele precisa. O Senhor, na palavra dele, nos diz: seja os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de meio de oração e súplica. Continue suplicando aos pés do Pai. Qualquer problema, qualquer circunstância que você está vivendo hoje, continue suplicando, continue orando, continue entregando na mão de Deus, porque Ele sabe o que faz. Ele está movendo ao seu favor. Mesmo que hoje você não veja, mas o Senhor já está trabalhando nessa situação. É questão de tempo, no tempo certo, no tempo de Deus. Para tudo aqui há um propósito. E Deus trabalha na dor. Deus nos molda no deserto. Então continue entregando ao Pai. Porque o desespero nos leva à precipitação. A ter atitudes que o Senhor não quer que nós estejamos. Porque estamos desesperados. Porque não paramos diante do Pai para perguntar como se resolve essa situação. Não paramos, não levamos a Ele a ansiedade que está no nosso coração. E por isso nós saímos desembestadas, desesperadas, tomamos atitudes erradas. E depois lá na frente quebramos a cara e pagamos o preço pelas escolhas erradas na nossa vida. Porque em meio ao desespero, nós tomamos decisões. E às vezes, no meio de desespero, de tantas preocupações, de tanto problema, é preciso parar, orar, respirar, reconectar com o Pai e ouvir a voz de Deus. Qual é a vontade dele sobre esse problema que estamos passando? Pedir direção, como resolver e confiar que Ele está no controle e que no tempo dele Ele trará a resposta. A confiança nos leva a descansar. O desespero nos leva a tomar decisões precipitadas, mas a confiança nos leva a descansar em Deus. Descansa hoje no Senhor. Entrega esse problema aí que está no seu coração na mão do Pai. É lícito que nós se preocupamos aqui nessa vida, nessa terra. Mas nós não podemos confiar em nós mesmos, nas nossas forças. Porque sem Deus nada somos aqui, nada conseguimos. Se às vezes nós estamos aí lutando e conseguindo, é porque há um Deus nos sustentando todos os dias. A graça dele sobre as nossas vidas. É lícito nós se preocupar
com as coisas de hoje. Mas cuidado com as preocupações excessivas. Cuidado com as preocupações demais com o amanhã. É claro que às vezes nós preocupamos com o amanhã, como vou pagar uma conta, como vou fazer no trabalho, como vou fazer amanhã para resolver essa situação. Isso é natural. Uma preocupação assim é natural, ok. Mas uma preocupação excessiva, aonde nós nos angustiamos, aonde nós ficamos atormentadas, ansiosas, em pleno desespero de tantas preocupações excessivas na nossa mente. Às vezes nós estamos preocupados com coisas que daqui 2 meses, ou bem mais, ou às vezes é tanta coisa na nossa cabeça que nós vamos imaginando e vamos nos preocupando. E às vezes ainda nós nem estamos passando pelaquela situação, mas a preocupação excessiva na nossa mente vai trabalhando e nós vamos ficando ansiosas. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6,34, a palavra do Senhor nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu problema. A palavra do Senhor está nos dizendo para nós não se preocupar com o dia de amanhã. Basta os problemas de hoje. Nós temos que preocupar aqui com os problemas de hoje, de cada dia. Não ficar inquietos pensando no amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O nosso amanhã pertence a Deus. E Ele já está lá, preparando o melhor para mim e para você. Porque Ele está no controle da nossa vida. Então basta as preocupações de hoje. Não leve para o seu coração as preocupações de amanhã. Preocupações excessivas que roubem a sua paz, roubam a sua fé. Nosso problema é que nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E por isso que muitas vezes nós quebramos a cara. Às vezes, muitas vezes, nós quebramos a cara. Sabe por quê? Porque nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Nós não temos paciência para esperar as coisas se resolver da maneira, do jeito de Deus, no tempo de Deus. Nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Mas nós precisamos entregar ao Senhor. Senhor, eu estou com um problema com meu filho, com meu esposo, no meu trabalho. Senhor, como que o Senhor quer que eu resolva esse problema? Eu tenho certeza que Ele vai te dar direção. Pergunta ao Senhor como você deve fazer, como você deve agir diante dessa situação. Não sai por aí resolvendo tudo, fazendo da maneira que você acha que é certo. Porque às vezes a maneira que você acha que é certo não é a maneira que Deus acha que é certo. Às vezes o Senhor está só esperando que eu e você entregamos para Ele, confiamos e esperamos o tempo dele. Pede ao Senhor orientação, porque Deus fala conosco como devemos fazer, como devemos agir. E quando Ele fala, e se nós obedecemos, se nós fazemos, nós recebemos essa paz que aqui a palavra dele nos diz. A paz que excede todo entendimento. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Agora, se nós fazermos do nosso jeito, sem consultar o Senhor, sem perguntar a Ele, pelo nosso próprio entendimento, nós vamos quebrar a cara. Nós vamos frustrar em meio caminho. Por isso nós devemos levar todos os nossos problemas diante ao Senhor, porque Ele sabe como faz. Ele sabe como resolver cada problema que nós temos, do mais simples até o mais grande. Porque a grande paz que nós sentiremos vem dele. Vem da presença dele sobre a nossa vida. Mas se nós estivermos com essas preocupações excessivamente no nosso coração, querendo resolver as coisas do nosso jeito, nós não teremos a paz de Deus. Porque
As preocupações não devem nos trazer inquietação. Nós não devemos ficar preocupados com o amanhã, porque o amanhã só pertence a Ele. Nós devemos entregar e confiar. É entregar mesmo de todo o nosso coração. É dizer, Senhor, está aqui esse problema com meu filho, com meu esposo, no meu trabalho, na minha vida financeira, e descansar o coração. Porque a maioria das vezes nós estamos ali orando, nós até entregamos, mas quando nós acabamos a nossa oração, nós queremos ensinar a Deus como resolver. Nós queremos ensinar o Senhor como fazer. E nós acabamos tirando da mão dele. Nós oramos, entregamos, nós pegamos. E o nosso problema é esse. Que nós entregamos, mas às vezes nós pegamos de volta. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E não do jeito do Senhor, no tempo de Deus. Nós queremos resolver tudo do nosso jeito, porque nós não aguentamos esperar. Sabe por quê que nós não conseguimos esperar? Porque nós não confiamos plenamente em Deus. É preciso confiar. Às vezes a gente até confia. Entregamos, mas pegamos de volta. Porque não conseguimos esperar. Queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira. E assim nós quebramos a cara. Porque nós precisamos da direção de Deus para ir no melhor caminho. Porque Ele sabe qual caminho, qual maneira que nós precisamos resolver os nossos problemas. Hoje, entregue todas as suas preocupações na mão de Deus. Todos os seus problemas. Fala com o Pai. Estou te entregando esse problema. Me dá a direção. Me ajuda a resolver. Porque eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Os caminhos que eu traço sozinhas só me levam às frustrações. Eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero seguir as tuas direções. Submeta as suas decisões à vontade de Deus. Mesmo quando parecer difícil, obedeça à direção que o Senhor está te dando. Porque a bênção reservada para quem obedece o Pai. Não tema, não sente medo. Não fique ansiosos por nada. Você não caminha sozinha. Você não está sozinha. Confie no Senhor de todo o seu coração. Que no tempo certo, na hora certa, Ele fará acontecer. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento de ter ouvido a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa acalmar os nossos corações. Que nós não ficamos desesperadas diante de tantas preocupações. Que nós cremos no Autor e Consumador da nossa fé. E que nós temos a certeza que o nosso Redentor, Ele vive. E Ele se levantará ao nosso favor. Pai, traz descanso para os nossos corações. Pai, eu oro por todos os corações ansiosos, por todas as pessoas que estão agora preocupadas. Senhor, eu te entrego todos os pedidos. Eu te entrego todas as preocupações, toda a ansiedade. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Traz paz, Senhor. Só a paz que o Teu Espírito Santo possa nos dar. Senhor, revestisse nós com o Teu Espírito Santo. Que Ele possa trazer a Tua paz e nos dar todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém?